Sejam bem-vindos a mais uma aula de introdução à sociologia, tá? Entrando, vamos chegando, Isadora, Glória, Larissa, Rodrigo, Daniela, Ana Luísa Arce, Júlia Cipollini, Beatriz, deixa ver quem mais entrando. Bom dia, Olá, professor. professor. Boa tarde, gente. Tá dormindo ainda? Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Ari, boa tarde, Ari. Isadora Marques, boa tarde. Júlia Cipollini, boa tarde. Júlia Fernandes, boa tarde. Larissa Daniele, boa tarde. Lucas Ubrecht, boa tarde. Maria Luísa, boa tarde. Rodrigo Brandão. Fernando Fávero, boa tarde para você. Gabriela Calvacante, boa tarde. Eu espero que estejam todos bem. Ananda, boa tarde. Sérgio Chiro, boa tarde. Tá? Ana Júlia Moreira, boa tarde. Ana Beatriz Ximenes, boa tarde. Alexandre Bittencourt, boa tarde. Vou levar um tempão cumprimentando todo mundo. Mas enquanto o Quero ver você pessoal cumprimentando todo mundo. Não, aí a gente dá um boa tarde coletivo, um boa tarde geral para todos aqueles que já entraram. Isabela Puga, boa tarde. Eduardo Nomura, boa tarde para vocês. Pior, né, Isadora? Bem que eu poderia fazer a chamada, mas tem gente que vai chegando atrasado. Vamos dar uma oportunidade para quem chega um pouquinho atrasado, depois de 5, depois de 10 minutos, certo? Para vocês, uma boa tarde de segunda-feira, primeiro dia da semana. Hoje amanheceu um calor muito, muito, muito quente. À tarde agora aumentou a temperatura, mas a gente está aí sobrevivendo a mais um início de semana. Depois de um feriadão muito bom que vocês tiveram, a gente começa nossas atividades novamente. Então, é o seguinte, nós temos tratado de introdução à sociologia, nós temos falado a respeito da sociologia brasileira, e eu falei que até o final até o final do ano, nós vamos entrar diretamente na questão da sociologia brasileira. Portanto, são 2 capítulos acerca do histórico da sociologia no Brasil e 2 capítulos acerca dos teóricos da sociologia no Brasil. Portanto, a gente vai começar hoje, tá? O capítulo 13, que vai falar da sociologia brasileira também. Nós falamos do capítulo 12, o capítulo 12 falava a respeito das influências do pensamento social no Brasil, como estabeleceu a estrutura do pensamento social, a influência da família real vinda para o Brasil, a questão da família real portuguesa também, um desembarque no Brasil, e a missão artística francesa, lá do século XIX. Então, não se esqueçam, nós falamos a respeito da missão artística francesa, um dos principais artistas que vieram nessa missão foi Jean-Baptiste Debré. Foi muito importante Debré na história do pensamento social do Brasil, porque as obras, os retratos pintados por Debré foram levados para a Europa, dando uma nova perspectiva sobre o brasileiro, uma nova visão europeia a respeito do Brasil. Então, dentro dessas condições, nós temos vários e vários artistas, várias e várias mudanças na forma de conceber o pensamento sociológico. Para hoje, a gente começa o capítulo 13, fica tranquilo que os exercícios depois nós vamos fazer no capítulo 12, fica sossegado, é porque o conteúdo é similar, o 12 e 13 a gente mata de um só. Então, o capítulo 13 vai falar assim da sociologia brasileira, contexto histórico 2. Então, nós vamos analisar o processo de formação da sociologia a partir do século XX, ou seja, a partir da introdução do pensamento social nas universidades do Brasil. Portanto, a partir de 1920, nós temos 1920, 1930, 1940, 1960 e assim por diante.
sempre analisando esse contexto histórico. Então, a gente vai falar a primeira parte da sociologia das décadas de 20, das décadas de 30, e os acontecimentos da década de 30 que vão marcar não só a estrutura do pensamento do Brasil, mas como a estrutura do pensamento também na Europa, a estrutura social dentro da Europa. Portanto, nós temos que analisar as correntes sociológicas surgidas entre 1900 e 1980, ou seja, praticamente um século de transformações nas estruturas sociais que vão influenciar o surgimento da filosofia, da sociologia no Brasil. Então, essas condições estão de desenvolvimento do pensamento social. E depois nós vamos analisar os principais teóricos da sociologia, alguns nomes praticamente desconhecidos de vocês, como Caio Prado Júnior, como Gilberto Freire, como Florestan Fernandes, como Roberto da Mata, e um nome mais conhecido para vocês. A gente vai falar da sociologia do Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República do Brasil. É óbvio que, por ele ser presidente, o seu pensamento sociológico tem uma influência muito grande na sua administração, mas nós não vamos falar da administração se foi boa, da administração se foi ruim. Nós vamos falar especificamente do pensamento sociológico dele. Qual é a importância e quais são as contribuições do pensamento sociológico de Fernando Henrique Cardoso? É claro que, num ambiente onde nós temos um grande pensador, um grande sociólogo, vai aparecer algumas condições do pensamento político dele. Mas a nossa ideia não é estabelecer defesa nenhuma a respeito dessas estruturas do pensamento político, certo? Nosso livro de introdução à sociologia, na página 112, fala assim: a sociologia no Brasil, décadas de 1920 e 1930, décadas de 1940 a 1960, décadas de 1960 a 1980. Então, antes da gente colocar a nossa projeção, para a gente começar uma análise mais sistemática acerca do pensamento social, nós precisamos resgatar alguns conhecimentos acerca de história. Por favor, eu vou falando aqui, se eu esquecer algum acontecimento histórico, por favor, abra o microfone, manda a informação ou coloca para mim, provavelmente no chat, porque vocês são excelentes, tá? Vocês são excelentes e alunos de história do professor Augusto, né? É o Augusto que dá aula de história para vocês. Eu creio que é. Então, do professor de história deve estar falando justamente desse mundo contemporâneo, tá? Do Brasil contemporâneo, certo, Isadora? Então, as ideias estão baseadas dentro do pensamento do Brasil. O que é que está acontecendo? Melhor que isso. Augusto e Adriano, um é geral e o outro é Brasil, certo? Então, ótimo, maravilha. A questão é o seguinte: na década de 20, nós temos acontecimentos que vão marcar a estrutura dos países, do globo, não só a respeito do Brasil, como, por exemplo, década de 20 é a década posterior à Primeira Guerra Mundial, posterior à chamada Revolução Russa. Então, ainda na década de 20, nós temos as consequências da Primeira Guerra Mundial e da chamada Revolução Russa de 1917. Já começa aí alguns problemas. Então, ligados à Primeira Guerra Mundial, ligados à Revolução Russa, nós temos os contextos de luta das classes trabalhadoras pelo mundo afora. Nós temos a eclosão de movimentos trabalhistas, de movimentos sindicais, nós temos a eclosão de movimentos ligados ao anarquismo, ao socialismo e assim sucessivamente. Então, entrando
estamos na década de 20, recheado de diversos acontecimentos. No Brasil, nós temos a criação do PCB, Partido Comunista Brasileiro, lá em 1922. E, em 1929, tem um grande acontecimento para a economia mundial. Todos vocês devem saber, todos vocês já devem ter estudado, tá? 1929, a crise internacional na economia, ou a crise de 1929, também chamado o crack da Bolsa de Nova York, ou a queda da Bolsa de Nova York em 1929. Então, a partir daí, tudo que acontece na década de 20 tem consequências diretas na década de 1930. E na década de 1930, nós temos, vamos começar com o Brasil. Brasil, nós temos o início do governo de Getúlio Vargas, nós temos a Revolução Constitucional de 1932, nós temos a Constituição Brasileira de 1934. Em 1937, nós temos o golpe de Getúlio Vargas, nós temos o Estado Novo. Em 38, uma nova Constituição, a Constituição do Estado Novo. Então, nós temos diversos acontecimentos na estrutura política, econômica e social do Brasil na década de 30. E internacionalmente, nós temos a expansão do socialismo agora com a chamada União Soviética. Nós temos, tá, a ascensão dos nazifascismos. Por favor, alunos de segundo ano já tiveram aula de história com o Adriano e com o Augusto e já viram essas condições que nós acabamos de falar. Portanto, eu quero que alguém abra o microfone ou mande escrito pelo chat quais foram as 4 formas de nazifascismos que surgiram na Europa na década de 30. Quais são as 4 formas de nazifascismos que surgiram na Europa durante a década de 30? Por favor, alguém responda, abrindo o microfone ou utilizando o chat. Por favor, vamos lá? Alguém responde? Nossa, ninguém responde. Está todo mundo com medo de errar. Quais foram as 4 formas de nazifascismos que ocorreram na Europa durante a década de 1930? Ana Luísa Kaifer, quer responder? Tá, na Alemanha aconteceu, na Itália também aconteceu, mas qual é o nome desses nazifascismos? Nazismo, ótimo. Nazismo na Alemanha. Tá, opa, vamos pegar aqui o chat, tá? A Isabela Pulga respondeu nazismo e fascismo. Tá, tudo bem, mas o nazismo é uma forma de fascismo, mas tudo bem. Então, a Ana Luísa Kerfer respondeu fascismo, nazismo, salazarismo, tá faltando um, Ana Luísa. Está faltando um. O fascismo, propriamente dito, na Alemanha, tá? Não, perdão, fascismo propriamente na Itália, chamado de fascismo italiano, o nazismo, devido ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, sigla nazi na Alemanha, portanto, nazismo, salazarismo em Portugal, tá? Antônio Oliveira Salazar, então, instituição do salazarismo. A Ananda respondeu, socialismo? Não, Ananda, o socialismo não é uma forma de fascismo. Ana Luísa, tá certo, da Espanha. Como é que se chama o fascismo espanhol? Obrigado, Ana Luísa. Axa, obrigado, beijo, Axa e Ana Luísa. Exatamente, o franquismo que ocorreu mediante a Guerra Civil Espanhola. Vocês estudaram isso com o professor de História. Então,
Então, vai acontecer justamente essas situações no mundo na década de 1930. Década de 40, aliás, e para finalizar a década de 30, nós temos ainda em 1939 a eclosão da Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Na década de 40, nós temos no Brasil, tá? 1945, saída de Getúlio Vargas do poder, ascensão da Guerra Fria, ou surgimento da chamada Guerra Fria, a bipolarização. De um lado, a União Soviética comandando o bloco socialista, do outro lado, os Estados Unidos comandando os países do bloco capitalista. Então, esses acontecimentos vão trazer profundas mudanças para a organização da sociedade, para a organização do sistema social. E no Brasil, tá, muitos intelectuais moravam na Europa e acabaram voltando para o Brasil quando da eclosão da Segunda Guerra Mundial e passam a trazer influências do pensamento europeu. E, ao mesmo tempo, alguns intelectuais foram introduzidos nos centros universitários do Brasil, por exemplo, na Escola Superior de Filosofia e Política. Foi introduzido a disciplina de Sociologia. Como nós não tínhamos professores de sociologia, muitos professores, muitos intelectuais foram convidados a vir para o Brasil. E vem para o Brasil um grupo de intelectuais para ensinar os brasileiros a respeito da sociologia. E, a partir daí, esses intelectuais brasileiros, eles passam a criar uma sociologia propriamente chamada uma sociologia natural da nossa região, uma sociologia característica das estruturas e do histórico social e econômico do Brasil. Então, o contexto histórico do surgimento da sociologia brasileira, que nós vamos analisar a partir de agora, tá? A partir da década de 30, década de 40, e provavelmente nós não vamos conseguir chegar hoje até a década de 80, mas não fiquem preocupados, porque a próxima aula a gente faz um apanhado a respeito dessas condições sociais. Então, nós começamos assim, na América Latina e, em particular, no Brasil, o processo de formação, organização e sistematização do pensamento sociológico obedeceu às condições do desenvolvimento do capitalismo e a dinâmica da própria inserção do Brasil na ordem capitalista mundial, como, por exemplo, a década de 20, tá? Final da Primeira Guerra Mundial. Estados Unidos passa a despontar com uma hegemonia econômica na produção industrial. E o Brasil já possuía relações econômicas com o capitalismo norte-americano. O Brasil era fornecedor de matéria-prima para a indústria norte-americana. E isso fez com que o Brasil passasse paulatinamente, ou seja, pouco a pouco, a criar uma indústria nacional. E foi com Getúlio Vargas, na década de 30, que o Brasil passou a ter uma considerável produção industrial dentro do seu território, mas uma indústria propriamente nacional, porque Getúlio Vargas queria desvincular a estrutura da produção industrial do Brasil com o capitalismo internacional. Diz assim, durante o livro de Sociologia, a página 112 diz assim, os pensadores desse período buscavam interpretar o Brasil, retratando o que o país tinha passado na sua estrutura colonial e a configuração social da época, destacadamente a forma europeia de conceber a vida e as relações sociais. Portanto, tudo que se falava de pensamento social no Brasil estava ligado diretamente com a ordem
internacional, com a estrutura econômica, com a estrutura política internacional. Portanto, o tópico 2 diz assim, reflete o pensamento social, o pensamento sociológico do Brasil, reflete a situação colonial, a herança da cultura jesuítica e do lento processo de formação do Estado Nacional. Isso quer dizer que o Brasil era basicamente dependente dos países da Europa, seja qual for, mesmo após a sua independência, manteve-se um pensamento colonial dentro do Brasil, que passou a ser rompido em 1889 com a proclamação da República. Então, o auge da ruptura desse pensamento sociológico internacional se dá a partir da proclamação da República, mas somente lá na década de 30 vamos ter basicamente a formação do pensamento social. Embora possamos dizer que desde o final do século XIX existiu no Brasil uma formação do pensamento sociológico, a sociologia, tal como atividade autônoma voltada para o conhecimento sistemático e metódico da sociedade, só irrompe na década de 1930, com a fundação da USP, ou Universidade de São Paulo, e consequente crescimento da produção científica. Então, nós não tínhamos uma instituição de pensamento sociológico dentro do Brasil, somente a partir da década de 30, para ser preciso, lá por volta de 1934, com a fundação da Universidade de São Paulo, abre-se um setor para a pesquisa social. Então, diz assim, a repercussão mundial da crise norte-americana de 1929 fez com que se desenvolva a crítica, sistematizando de maneira científica a nascente sociologia. Portanto, foi a partir da crise de 1929 que muitos pesquisadores vão se dedicar ao campo social. E esses pesquisadores, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E nós trabalhamos, uma questão já nas nossas aulas anteriores a respeito da Escola de Chicago, ou seja, a Escola de Chicago que preocupava-se diretamente com o ambiente urbano, a marginalização dentro dos centros urbanos, a criação dos guetos, tá? A segregação que ocorre dentro do espaço urbano. A partir da Escola de Chicago, passam a ter uma nova visão do comportamento social durante o mundo. Então, não só a vinda dos imigrantes fortaleceu a produção intelectual e artística na América. Por favor, eu já toquei nesse assunto, mas é sempre bom nós lembrarmos que, a partir de meados do século XIX, portanto, 1850, intensifica a vinda de imigrantes europeus para o Brasil, principalmente da Itália, Alemanha, Portugal, Espanha e alguns ingleses. Daí nós temos também alguns armênios, tá? Alguns árabes ou sírios e alguns libaneses que começam a vir para o Brasil. Do lado da Europa, principalmente a Alemanha e a Itália, eles vêm para o Brasil e trazem consigo a ideologia da época, a ideologia do período, tá? E trazem consigo as ideias socialistas, as ideias anarquistas. Portanto, eles começam a influenciar, tá? A condição do pensamento social dentro do Brasil. Aí o segundo tópico diz assim, o existencialismo, o modernismo e o pessimismo presentes na produção literária, filosófica e artística da primeira metade do século XX estimulavam a ruptura e a crítica. O modernismo vocês viram em literatura, e o pessimismo
também acredito que vocês viram em literatura. E o existencialismo, vocês viram com o professor de filosofia, aquele baixinho lindo e maravilhoso. Então, a partir daí, nós temos o surgimento de ideologias que vão romper com a estrutura dentro do Brasil. Então, os autores, eles vão buscar uma nova compreensão da realidade do Brasil, eliminando toda aquela ideia de Brasil arcaico, Brasil colonial, de Brasil religioso, de influência da religiosidade europeia dentro do território brasileiro. Por quê? Dentro do Brasil, não tínhamos só europeus, nós tínhamos também índios, nós tínhamos afrodescendentes, nós tínhamos sírio-libaneses, nós tínhamos vários indivíduos de diversos ambientes do Brasil. O nosso livro de sociologia, na página 112, diz assim: os autores buscavam perceber a forma de pensar do homem brasileiro, como descendente dos portugueses, que carregavam em si um modelo social e religioso europeu. Francisco José Oliveira Viana, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire são exemplos de autores que se preocuparam em compreender como o Brasil se formou quanto à sua população e as influências que recaíram sobre os brasileiros, sem levar em consideração essa influência dos imigrantes. Então, a ideia era analisar basicamente a estrutura do Brasil, como, por exemplo, a obra chamada Raízes do Brasil, analisa a formação do povo brasileiro, desconsiderando as influências dos imigrantes que passam a acontecer no Brasil, basicamente, mais efetivamente, a partir do século XIX. Então, a influência dos imigrantes foi muito importante, foi muito grande dentro da estrutura da formação da sociedade brasileira, mas não foi o papel definitivo, não foi aquele que exerceu um papel definitivo sobre a formação do povo brasileiro. Então, as décadas de 20 e 30 estão ligadas justamente a essa possibilidade. Aí nós temos, assim, a geração de 1930. 1930, mas você considera 1920 e 1930, por favor. A década de 30 se norteou por algumas preocupações gerais entre a intelectualidade, como a própria ideia que nós acabamos de falar. Em primeiro lugar, o interesse pela descoberta do Brasil verdadeiro. Como é o Brasil? Quais são as características do povo brasileiro? Então, uma primeira circunstância, uma primeira situação queria revelar a essência do Brasil, em oposição ao Brasil colonizado e estudado sob uma visão etnocêntrica da Europa. Por favor, eu creio que já falamos, nós já falamos aqui a respeito do chamado etnocentrismo, e nós vivíamos uma condição justamente do etnocentrismo, ou seja, desvalorização da nossa cultura e valorização em excesso da cultura europeia. Nós chamamos de visão etnocêntrica quando uma cultura se considera superior à outra, como se a Europa, a cultura europeia, fosse superior em tudo à cultura brasileira. Gravem, por favor, não existe cultura maior ou melhor do que a outra. O que uma cultura tem de diferente em relação à outra são os progressos tecnológicos, são a capacidade de desenvolvimento das suas tradições, são elementos culturais que envolvem a sociedade, como, por exemplo, instrumentos, utensílios, ferramentas. Isso pode ser superior, mas não quer dizer que uma cultura é melhor ou é superior à outra. Isso chamamos de etnocentrismo, ou ainda, por se tratar da Europa, nós chamamos de eurocentrismo, como se a cultura europeia fosse superior. Em segundo lugar, o desenvolvimento do nacionalismo, como sentimento capaz de unir diversas camadas sociais em torno de questões internas à nação.
Isso ocorre a partir de 1930, principalmente através da figura de Getúlio Dornelles Vargas, o presidente Getúlio Vargas, que tinha uma posição nacionalista. Ele queria se ver dentro de uma administração independente das consequências internacionais, independente das potências internacionais. E ocupar o vazio central do Brasil era uma forma de proteger a nacionalidade do Brasil. Vocês podem perguntar para o professor de História do Brasil de vocês e, a respeito disso, vocês perguntem para ele a seguinte situação. Diz assim: professor, em sociologia, nós estamos analisando a formação do pensamento sociológico na década de 30. Nós podemos afirmar que Getúlio Vargas tinha uma postura nacionalista, sim ou não? Se ele vai, categoricamente, ele vai responder sim, Getúlio Vargas era uma personalidade nacionalista. Aí você pergunta para ele assim, em quais setores? Ele vai falar na economia, na sociedade, na política, no desenvolvimento cultural e tudo mais. Então, o desenvolvimento do nacionalismo dentro da estrutura do pensamento sociológico, ou seja, o Brasil começa a se descobrir enquanto tal, e a partir daí desenvolve valores principalmente chamados valores do nacionalismo. E uma outra grande contribuição do pensamento europeu que vai instigar a formação do pensamento sociológico no Brasil é a valorização do cientificismo, a ideia de valorizar, modernizar a estrutura social brasileira a partir de si mesmo, ou seja, desvincular os estudos da sociedade, desvincular os estudos a respeito da população brasileira da Europa e criar bases de estudos do pensamento social dentro da estrutura nacionalista. Brasileiros, estudar os brasileiros e dar uma nova concepção da estrutura do pensamento dentro do Brasil. Então, é dessa época que tem a fundação da Escola Livre de Sociologia e Política da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letra, em São Paulo, e da Ação Integralista Brasileira, em 1932. A ação integralista brasileira sofreu influências do nazifascismo, ou do nazismo na Alemanha e do fascismo italiano, devido ao grande número de imigrantes que nós falamos. Então, esses imigrantes auxiliaram no processo de formação da ação integralista no Brasil. Nós podemos afirmar que a AIB, ou a Ação Integralista do Brasil, era a vertente nazista dentro do Brasil, bem como o movimento regionalista de Gilberto Freire, todos tendo concretizado ao seu modo as aspirações intelectuais do momento, ou seja, a década de 1930, trazendo mudanças muito grandes dentro do pensamento sociológico, dentro da estrutura onde os indivíduos passam agora a sofrer influências, por exemplo, da Alemanha, da Itália, da Inglaterra, da França. Principalmente o Brasil sofreu fortes influências da Alemanha e também da Itália. E vocês, eu vou arriscar, tá? Eu vou arriscar, mas eu acredito que vocês já viram a política de Getúlio Vargas como professor de História do Brasil. Se você viu, se vocês já estudaram Getúlio Vargas, a política, o governo de Getúlio Vargas, 1930 a 1945, com certeza o seu professor falou que Getúlio Vargas, ele não era fascista, ele não era nazista, mas ele adotou elementos do fascismo
na Itália, adotou elementos do nazismo na Alemanha e integrou no seu governo. Tanto é que de 1937 a 1945, Getúlio Vargas governa com plenos poderes. Getúlio Vargas governa como um ditador. Ele era o ditador de 1937 a 1945. E isso por fortes influências do período da década de 30, principalmente na Europa, principalmente influências da Itália, Benito Mussolini, e na Alemanha, Adolf Hitler, certo? Então, essas condições vão influenciar o pensamento social do Brasil. E, a partir da década de 30, nós temos, pela primeira vez na história da educação brasileira, a introdução da sociologia como disciplina obrigatória no ensino médio. Então, ela é tão antiga quanto a filosofia. A filosofia no ensino médio data praticamente cerca de 5 a 6 anos antes, ainda na década de 20. Quem vai tirar da grade curricular a disciplina de filosofia e sociologia são os militares da década de 60, 70 até início de 80. Eles retiram a filosofia e a sociologia do ensino médio. Então, a partir daí destaca-se Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Fernando de Azevedo. Então, a partir da década de 30, esses indivíduos, eles passam a tentar buscar uma nova cara para o pensamento sociológico no Brasil. Aí nós temos no nosso livro-texto a influência de Oliveira Viana dentro do pensamento sociológico. Pega o seu livro, a página 112 tem um box marrom, um box pardo, tá? A página 112 que diz assim, Oliveira Viana, nascido em Saquarema, Niterói, em 1883, estudou Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde se bacharelou em 1906. Sua obra, além de relacionada ao direito, está baseada com a questão racial no Brasil. Foi contrário à imigração de algumas etnias para o Brasil. Pretendia que somente alguns grupos de imigrantes viessem para o país. A intenção era embranquecer a população. Foi um dos mais influentes pensadores da época, entre 20 e 30. Suas teorias racionalistas eram bem dominantes na sociedade brasileira. Tá? Ou seja, e Oliveira Suassuna, influenciado pelo pensamento etnocêntrico, era contra a entrada de muitas etnias dentro do Brasil. Ele fez uma análise do pensamento histórico do Brasil, ele fez uma análise do processo de imigração dentro do Brasil e chegou à conclusão que deveríamos defender o embranquecimento da população brasileira. Ora, convenhamos, né? É um pouco complicado, mas é a estrutura do pensamento da época, tá? Na década de 30, na década de 20, existia muita influência do pensamento ainda de Augusto Conte, do positivismo de Augusto Conte. E alguns autores defenderam, tá, o embranquecimento da população brasileira. Não era tido como preconceito, não era tido como eu posso dizer, como uma discriminação racial, que era uma forma de tentar dar uma característica à população brasileira e retirar os chamados grupos marginalizados da importância social a qual eles pertenciam. Vocês sabem que Machado de Assis, ele era mulato, ele não era branco, então ele sofreu algumas mazelas do período, algumas mazelas do pensamento de alguns desses autores. Então, diz assim, a partir da década de 30, ocorrem grandes mudanças na estrutura do pensamento social no Brasil. A crise política defendida pelas oligarquias agrárias, o crescimento da burguesia, o incremento da industrialização e a centralização do poder com o golpe de 37, que instaurou o Estado Novo no país.
e presta bem atenção. Esse tópico é essencialmente conhecimento de história, como, por exemplo, a crise política das oligarquias agrárias. Vocês sabem o que foi essa crise política, quando Getúlio Vargas dá o golpe lá em 1930, impedindo que o presidente Washington Luiz termine o mandato e impedia, basicamente, que as elites agrárias se mantivessem no poder, tá? O crescimento da burguesia. Você sabe que, a partir da década de 30, Getúlio Vargas começou a investir na burguesia industrial no Brasil. O incremento da industrialização está ligado diretamente a esse crescimento da burguesia. Centralização do poder com Getúlio Vargas em 37, o golpe que se deu através do chamado Plano Cohen, tá ok? E instalou o Estado Novo no país, que foi de 37 a 1945. Portanto, tudo isso, tá, faz com que essas transformações importantes na área do conhecimento, como o surgimento de diversas profissões, impulsionado pela redefinição da divisão social do trabalho. Começam a surgir profissões de caráter importantíssimo, como, por exemplo, a administração, que desde o século XIX passa a ter um papel importante na Europa, principalmente o processo de administração da produção industrial. Então, ocorre todo esse processo, toda essa gama de mudanças dentro da ideia do pensamento social. Então, os artigos bacharéis de direitos, engenharia, a medicina, com conhecimentos gerais em ciências humanas e ciências sociais, foram encaminhados para o funcionalismo público, em decorrência da criação de inúmeros ministérios e institutos sociais, ou seja, passa agora aliás, esses indivíduos, esses intelectuais, passam agora a formar o corpo de Estado para organizar o desenvolvimento do pensamento social, auxiliado pelo antagonismo existente entre os setores progressistas da elite paulista e o governo federal. Lembre-se, por favor, a capital federal, ou o Distrito Federal do Brasil, nessa época, era o Rio de Janeiro. Só vamos ter a transferência para Brasília na década de 1960, ou seja, a Faculdade de Filosofia, Ciências Sociais e Letras pôde adotar uma nova postura em relação à realidade e a desenvolver a pesquisa de forma autônoma. Portanto, foram necessárias mudanças em diversas áreas, foram necessárias mudanças em diversas condições da política, da estrutura dentro do Brasil, para poder transformar a sociedade brasileira. Tópico 2 diz assim: inúmeros professores foram convidados. O Brasil não tinha professores de sociologia na época, então foram convidados para a Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo. Vieram Donald Pearson, tá? Radcliffe Brown, imprimindo as atividades incrementadas da Escola de Chicago, que nós já falamos anteriormente, tá? E algumas outras contribuições. Vieram franceses para a Universidade de São Paulo. Claude Lévi-Strauss, nós falamos de Lévi-Strauss quando a gente falava da antropologia. George Gilbert, Roger Baptiste, Paulo Abreu Bastos, Fernando Braudel e outros intelectuais, tá? Desses acontecimentos foi enorme para a formação de sociólogos, que passará a desenvolver suas pesquisas. A partir da década de 40, temos Florestan Fernandes, Maria Isaura Pereira de Queiroz, Antônio Cândido de Melo e Souza, Gilda de Melo e Souza, Rui Galvão Coelho, nós temos Caio Prado Júnior, nós temos outros intelectuais que vão estabelecer, tá, a análise e o estudo acerca da sociologia dentro da década de 1940. Desculpem, porque o texto ele é realmente complicado, então a ideia está ligada diretamente à formação da estrutura cultural do Brasil. Para a próxima aula, a gente encerra falando da
da década de 40 até a década de 80, e, se der tempo, nós vamos fazer alguns exercícios acerca do capítulo, certo? Para vocês eu desejo uma boa tarde, linda e maravilhosa, uma excelente semana para todos vocês. Obrigado, Isadora, por puxar a sequência. Então, nome, sobrenome, turma no chat, para eu poder fazer a chamada de vocês. No mais, agradeço a presença de todos. Um beijo carinhoso, um abraço bem apertado.